Meu irmão engravidou minha esposa e minha mãe me disse para deixar isso para lá pelo bem do bebê. Então eu percebi que ela vinha ajudando ele a roubar o negócio da família que eu construí. Então eu fiz isso e deixei tudo queimar. Certo, Reddit, eu venho pensando em postar isso há um tempo. Preciso tirar isso da minha cabeça e colocar em algum lugar antes de enlouquecer revivendo tudo em looping todas as noites. Pegue um lanche e ouça esse desastre. Eu sou o Adam, 35 anos, soldador de profissão, fabricante quando o trabalho exige. Eu trabalho com metal quente desde os 16 anos. Aprendi tudo com meu pai na oficina que ele construiu do nada em Tulsa, Oklahoma. Meu pai, Ant, começou o negócio em 1987 com um único caminhão, uma soldadora Lincoln portátil que ele comprou de um cara que estava indo à falência e cerca de $800 no bolso. Quando eu já tinha idade suficiente para segurar um porta-eletrodo e não me queimar demais, ele já tinha 3 equipamentos. Uma oficina de verdade com 2 boxes em um terreno de meio acre fora da rua 41ª e contratos com metade das empresas industriais do condado. Ele me ensinou tudo, não só soldagem, mas como fazer propostas sem deixar dinheiro na mesa nem se precificar para fora, como falar com encarregados que acham que sabem mais do que sabem, como identificar um cliente que vai te dar calote antes de você desperdiçar 40 horas de trabalho, como comandar um canteiro rigoroso onde ninguém se machuca e ninguém corta caminho. Quando ele ficou doente 4 anos atrás, eu fui quem manteve tudo funcionando. Câncer de pulmão, do tipo que não negocia, não responde a tratamento, apenas pega o que quer até não sobrar nada. Ele passou quase 2 anos lutando enquanto eu trabalhava turnos duplos e triplos para manter a oficina de pé. Eu soldava o dia inteiro no trabalho mais urgente, dirigia de volta para a oficina, fazia papelada e o agendamento à noite porque alguém tinha que fazer isso, dormia talvez 3 horas no sofá do escritório e fazia tudo de novo quando o sol nascia. Minhas mãos estavam rachadas e sangrando metade do tempo pela combinação de calor, produtos químicos e falta de descanso. Eu tomava ibuprofeno como se fosse bala só para manter os ombros se mexendo e as costas de não travarem. Passei por um período em que dormia, em média, talvez 20 horas por semana, perdi 15 libras que eu não tinha para perder. Minha esposa na época disse que eu parecia um cadáver que esqueceu de deitar, mas eu mantive todos os contratos, não perdi um único cliente, paguei cada fornecedor em dia ou quase, mantive os 3 caras que empregávamos recebendo seus pagamentos toda sexta-feira sem falta. Meu pai faleceu 2 anos atrás agora em março, morreu dormindo no hospício, o que foi uma misericórdia considerando como tinham sido os últimos meses. Antes de partir, ele me deu o velho capacete de solda dele, o de couro que ele tinha desde os anos 80, todo marcado por décadas de faíscas e respingos, manchado de suor e provavelmente um pouco de sangue das vezes em que ele se cortou e continuou trabalhando mesmo assim. Ele me sentou naquele quarto do hospício, mal conseguindo falar, e colocou aquilo nas minhas mãos. Isso não é um presente, ele disse, é uma passagem. Ele apertou meu pulso. Você é o único em quem eu confio para manter meu nome limpo, não deixe que transformem este lugar em uma piada. Ele disse que eu tinha merecido, disse que eu era aquele em quem ele confiava para manter o significado do nome dele, disse que tinha orgulho de mim de um jeito que não podia ter dos outros. No papel, ele deixou o negócio para nós 3 filhos igualmente, eu, meu irmão mais novo Derek e minha irmã mais velha Raven, cada um com 1/3 da Briggs Welding Indy Fabrication. Parecia justo, ficava bonito no testamento, mas na realidade eu era o único que realmente trabalhava lá de forma significativa. Raven tinha a própria vida, um bom emprego em contabilidade em Kansas City, ficava fora das operações do dia a dia, mas aparecia quando as coisas ficavam complicadas, ligava a cada poucas semanas para ter certeza de que eu não estava me afogando. Ela era afiada, prática, meu pai costumava dizer que ela ficou com todo o cérebro e eu fiquei com toda a teimosia. E então tem o Derek, 29 anos, meu irmão caçula, nunca manteve um emprego por mais de 8 meses na vida inteira, encantador demais quando quer ser, com aquele sorriso que faz as pessoas confiarem nele mesmo quando todo instinto deveria estar gritando o contrário. Meu pai tentou colocá-lo no ofício quando ele era mais novo, passou 2 verões tentando ensinar o básico para o Derek, mas o Derek não queria suar, não queria aparecer às 5 da manhã quando está congelando, não queria conquistar nada que pudesse simplesmente conseguir no papo. Meu pai acabou desistindo, disse que algumas pessoas simplesmente não foram feitas para trabalho de verdade, disse que o Derek teria que encontrar o próprio caminho. Acho que isso quebrou algo nele, admitir aquilo sobre o próprio filho. Depois que meu pai morreu, o Derek de repente ficou realmente interessado no negócio da família, começou a aparecer na oficina sem avisar, falando com clientes como se soubesse do que estava falando, dando opiniões sobre trabalhos que não entendia, sugerindo mudanças em processos que funcionavam bem havia 20 anos. A primeira vez que ele entrou no galpão agindo como se fosse dono do lugar, eu estava com o braço enfiado até o cotovelo em um reparo. Relaxa, ele disse, eu só estou tentando ajudar, é o nosso legado. Eu nem levantei os olhos do cordão de solda que eu estava fazendo. Legado não aparece ao meio-dia e vai embora às 2. Nossa mãe, Cheryl, cuida da parte administrativa, agendamento, livros, faturamento, comunicação com clientes.
Ela é boa nisso, mantém tudo organizado, mas também passou a vida inteira do Derek inventando desculpas para ele. Na cabeça dela, ele é apenas incompreendido, só precisa da oportunidade certa, só precisa que as pessoas acreditem nele em vez de sempre compará-lo com o irmão. Quando eu mencionei a inconsistência dele uma vez, ela me cortou na hora. Ele está tentando, não o puna por isso. Ela viabilizou cada decisão ruim que ele já tomou, tirou ele de dívidas 2 vezes que eu saiba, encobriu quando ele fugiu de responsabilidades, disse a todo mundo que ele estava se encontrando quando, na verdade, só estava evitando qualquer forma de responsabilidade. E quando meu pai morreu e o Derek começou a rondar o negócio, ela ficou radiante. Finalmente, o filhinho dela estava se interessando pelo legado da família. Enquanto isso, eu sou o único sangrando por aquele lugar e ninguém parece perceber isso também. Eu fui casado com a Selena por 4 anos, namoramos por 1 ano, nos casamos no cartório e nos mudamos para uma casa pequena pela qual eu ainda estava pagando. Olhando para trás, consigo ver as rachaduras que eu ignorei, o jeito como ela reclamava de eu trabalhar demais, mas nunca se oferecia para cortar despesas, os pequenos comentários que pareciam cutucadas. Você está sempre cansado, nunca quer fazer nada divertido. É como morar com um colega de quarto que cheira a fumaça. Há mais de 1 ano, Selena me disse que estava grávida. Eu estava na garagem, limpando minhas ferramentas depois de um turno de 14 horas, um reparo de duto perto de Ovaço para uma chamada de emergência de uma planta de processamento de ração. Eu estava coberto de poeira de escória e resíduo de lixamento, mal conseguindo manter os olhos abertos, funcionando à base de café e rancor naquele ponto. Ela saiu pela porta lateral e simplesmente disse de forma direta, estou grávida. Certo, eu larguei a esmerilhadeira, quando você descobriu. Não começa. Mais tarde, descobri que ela estava guardando isso havia semanas, esperando o momento certo ou talvez apenas temendo me contar. Fiquei ali parado por um segundo, tentando processar o que ela tinha dito. Nós não estávamos tentando, nem sequer tínhamos realmente discutido ter filhos de forma séria havia pelo menos 1 ano. As coisas entre nós estavam distantes ultimamente, ela ficava no telefone o tempo todo, saía com as amigas com mais frequência do que o normal, chegava tarde em casa e era vaga sobre onde tinha estado ou com quem. Eu imaginei que estávamos apenas passando por uma fase difícil, casais casados passam por isso, você aguenta firme, não desiste, mas grávida, isso era real e permanente e mudava tudo. Eu a abracei, disse que daríamos um jeito. Meu cérebro imediatamente começou a fazer contas, como sempre faz, quanto eu precisaria economizar nos próximos meses, o que teríamos de comprar, se o seguro pela oficina cobriria tudo ou se estaríamos arcando com custos, se eu poderia tirar algum tempo depois que o bebê nascesse ou se teria de continuar ralando porque não havia mais ninguém para cobrir o trabalho. Ela não parecia tão animada quanto eu esperava, sorriu quando eu a abracei, mas não chegou aos olhos. Eu disse a mim mesmo que ela provavelmente estava apenas assustada, primeiro filho, grande mudança de vida, normal se sentir sobrecarregada. Nas semanas seguintes, as coisas pioraram em vez de melhorar. Ela ficou fria, seca comigo por tudo, irritada com a minha presença de um jeito que nunca tinha sido antes. Eu perguntava como ela estava se sentindo e ela estalava dizendo que eu estava sufocando ela. Eu dava espaço e ficava fora do caminho, e ela me acusava de não me importar com ela ou com o bebê. Eu não ganhava em nenhuma das direções que ia. Então Derek começou a aparecer na nossa casa com mais frequência. Ele surgia do nada para ficar de bobeira, assistir TV no meu sofá, comer comida da minha geladeira. Ele estava lá quando eu chegava do trabalho, sentado na minha sala de estar, rindo com a minha esposa sobre alguma coisa da qual eu não fazia parte. Eu entrava coberto de sujeira depois de 10 ou 12 horas de trabalho de verdade, e os dois olhavam para mim como se eu fosse quem estivesse interrompendo a noite deles. Eu dizia a mim mesmo que estava sendo paranoico, Derek era meu irmão, Selena era minha esposa, eles eram família agora, e famílias convivem, nada estranho em seu cunhado aparecer de vez em quando. Mas eu notei coisas que tentei explicar, o jeito como ela se iluminava quando ele entrava pela porta, mais energia do que tinha mostrado comigo em meses, o jeito como ela mandava mensagens o tempo todo e colocava o telefone com a tela para baixo no segundo em que eu entrava no cômodo, o jeito como Derek fazia pequenos comentários que pareciam agulhas disfarçadas de piadas. Como vai a relação, Adam? Deve ser bom ter alguém mantendo a casa quente enquanto você está suando o dia todo. Quando foi a última vez que você levou sua esposa a algum lugar legal de verdade? Uma noite ele se sentiu ousado. Alguém tem que fazer companhia para ela enquanto você está fora. Eu parei de mastigar e olhei para ele. Como é que é? Ele riu e disfarçou. Selena mudou de assunto, mas eu vi os olhos dele. Ele quis dizer aquilo. Eu comecei a dormir pior, não só pelo esgotamento físico do trabalho, mas pelos pensamentos que eu não conseguia desligar à noite. Eu ficava deitado na cama à 1 da manhã passando cenários pela cabeça, me convencendo a sair das suspeitas, me convencendo a voltar para elas, girando em círculos até o despertador tocar e eu ter de me arrastar para mais um turno de 12 horas com 2 horas de sono quebrado. A pior parte foi como a Selena começou a reescrever a nossa história, pequenos comentários projetados para me fazer questionar minha própria memória.
Ela dizia coisas como você sempre foi distante, até no começo, e quando foi que você já nos priorizou acima daquela oficina? Quando eu rebatia e lembrava momentos específicos em que eu estive lá por ela, ela fazia essa expressão ferida e perguntava por que eu estava sendo tão defensivo, por que eu estava tentando começar brigas, por que eu não podia simplesmente admitir que eu a vinha negligenciando havia anos. Por que você está agindo como se eu tivesse feito algo errado? Ela dizia. Ela estava me fazendo sentir louco por notar o que estava bem na minha frente, me fazendo pedir desculpas por ter olhos e memória. Eu não tinha um nome para isso na época, eu só sabia que algo estava profundamente errado e que toda vez que eu tentava abordar, eu acabava me sentindo como se fosse o problema. Derek começou a aparecer com mais frequência também nos jantares de família na casa da minha mãe. Ele sempre dava um jeito de sentar ao lado da Selena à mesa, pequenas coisas que pareciam inocentes se você não estivesse prestando atenção, mas eu estava prestando atenção naquela altura e conseguia ver o padrão se formando, mesmo não querendo acreditar no que aquilo realmente significava. Uma noite na casa da minha mãe, Derek fez um comentário sobre como a Selena merecia alguém que a valorizasse. Disse isso bem na minha frente enquanto olhava diretamente para ela com aquele sorriso. Ele fingiu que era uma piada quando eu lancei um olhar duro para ele. Só estou dizendo, mano, você é um cara de sorte. O sorriso nunca saiu do rosto dele, mas os olhos estavam me observando, medindo até onde ele podia ir. Minha irmã Raven me ligou uma noite do nada, só para ver como eu estava, ela disse. Perguntou como eu estava aguentando e eu dei a resposta de sempre, estou bem. Ela não comprou, disse que eu soava péssimo, exausto de um jeito que não era só por causa do trabalho. Eu disse a ela que as coisas estavam complicadas, mas que eu estava lidando com isso, muita coisa acontecendo com o bebê chegando, a oficina e todo o resto. Ela ficou quieta por um segundo, então disse algo que ficou comigo. Ela disse, Adam, você tem carregado essa família desde que o pai ficou doente, todos eles, não deixe que eles te enterrem também. Eu não soube o que dizer a isso, não tinha palavras nem energia para explicar o que eu estava percebendo, então apenas disse que ficaria bem e encerrei a ligação. Eu não estava bem, mas ainda não sabia o quão ruins as coisas estavam prestes a ficar. Nós temos câmeras de segurança na oficina, um sistema básico que eu instalei 3 anos atrás depois que algumas ferramentas desapareceram. 4 câmeras cobrindo o pátio, o depósito e a entrada do escritório. As imagens são salvas em um disco rígido e sobrescritas a cada 30 dias. Cerca de 6 semanas depois de Selena me contar sobre a gravidez, eu estava na oficina até tarde, depois das 10 da noite, terminando a papelada que o Derek deveria ter feito e não fez. Eu estava no escritório revisando a pilha quando decidi abrir as gravações das câmeras do início daquela semana, sem um motivo específico, apenas matando tempo enquanto esperava alguns números fecharem em uma planilha. Cliquei, rolei pelos horários e parei na noite de terça-feira. Eu tinha estado em uma chamada de emergência naquele dia, uma linha de vapor em uma planta perto de Sandy Springs, trabalho perigoso que me levou até quase meia-noite para deixar remendado e seguro. A oficina deveria estar vazia enquanto eu estava fora. Não estava. Eu assisti o caminhão do Derek entrar no pátio por volta das 9 da noite, e então percebi que o carro da Selena já estava estacionado perto da cerca. Ela deve ter chegado lá primeiro. Eu vi os dois caminhando juntos em direção à oficina. Derek estava com o braço em volta da cintura dela, e ela se inclinava para ele, rindo de alguma coisa. Eles entraram no box 2, onde a gente guarda o reboque do equipamento móvel e parte do armazenamento de equipamentos, e ficaram lá dentro por cerca de 40 minutos. Nada apareceu nas câmeras externas, eles estavam lá dentro. Quando voltaram a sair, ela estava ajeitando o cabelo, ele estava colocando a camisa para dentro da calça e ajustando o cinto. Eles ficaram perto do carro dela conversando por alguns minutos, então se beijaram. Ela foi embora dirigindo, ele ficou ali por um minuto vendo ela ir, depois entrou no caminhão. E saiu. Eu fiquei sentado naquela cadeira do escritório encarando a tela até a visão embaçar. Meu sangue estava martelando tão forte que eu sentia o pulso nas têmporas. Minhas mãos tremiam, não de medo nem de tristeza, mas de algo mais feio, algo que queria quebrar coisas e machucar pessoas. Eu peguei um pedaço de tubo de sucata no canto do escritório e arremessei contra o arquivo de metal ao lado da mesa. O impacto amassou a lateral e derrubou o arquivo inteiro para o lado. Depois eu joguei o tubo do outro lado da sala, ele bateu numa prateleira e derrubou um monte de catálogos de peças e fichários no chão. Eu fiquei ali respirando com força, os punhos cerrados tão apertados. Então eu parei. Eu me obriguei a parar. Porque eu já vi o que acontece quando você deixa esse tipo de raiva assumir o volante. Você diz coisas que acabam repetidas em documentos de tribunal. Você faz coisas que te perseguem para sempre. Eu já vi caras jogarem fora tudo o que construíram porque não conseguiram se afastar de um momento. Eu não ia ser mais uma história de advertência que as pessoas sussurram por aí. Eu salvei a gravação em um pendrive. Depois fiquei sentado no meu caminhão no estacionamento até quase 2 da manhã, só ali no escuro, enquanto a raiva queimava até virar algo frio, duro e paciente. Eu não fui para casa naquela noite. Dormi no caminhão em um posto de descanso na beira da rodovia.
Na manhã seguinte, disse para Selena que eu tinha ficado preso até tarde em um trabalho e tinha dormido em um motel em vez de dirigir cansado. Ela não questionou. 2 dias depois, liguei para Raven e contei tudo. Ela ficou quieta por um segundo, processando, e então disse algo que provavelmente salvou a minha vida: nada de confrontar, nada de mandar mensagem, não dê pista para eles. Eu vou pegar a papelada, mudar as coisas. Eu estou descendo aí neste fim de semana e vamos descobrir como lidar com isso do jeito certo, para que eles não possam virar isso contra você. Raven dirigiu para cá naquele sábado de manhã, 4 horas desde Kansas City, nem reclamou da viagem, esse é o jeito dela. Quando as coisas ficam sérias, ela aparece. Nós nos encontramos em uma lanchonete ali perto de Gens. Eu levei meu notebook e mostrei a ela o vídeo no meu caminhão, estacionado bem no canto mais afastado do estacionamento, onde ninguém pudesse ver a tela. Ela assistiu a tudo sem piscar, não desviou o olhar, não fez caretas, só assistiu como se estivesse analisando evidência de um caso. Quando terminou, ela fechou o notebook e ficou ali sentada por 1 minuto. Então ela me disse que isso não era só sobre a Selena, isso era sobre o Derek, sobre o que ele vinha fazendo desde que o pai morreu, e que eu estava exausto e distraído demais para perceber. Ela tirou uma pasta que tinha trazido, documentos impressos, trocas de e-mail, extratos bancários, que ela tinha acessado por causa dos direitos dela de coproprietária. Como proprietária, ela tinha acesso para visualizar os livros, relatórios do QuickBooks, registros de fornecedores e os resumos do portal bancário que a mãe achava que ninguém conferia. Raven vinha observando silenciosamente as contas do negócio havia meses, comparando o que a mãe estava reportando com o que os números reais mostravam. As coisas não estavam batendo. Dinheiro se movendo de formas que não combinavam com faturas, pagamentos a fornecedores que pareciam inflados, depósitos de clientes que ficavam tempo demais em contas estranhas antes de cair na conta principal da empresa, pequenas discrepâncias que se acumulavam com o tempo. Mas o documento que fez meu estômago afundar foi um rascunho de contrato, algo em que Derek vinha trabalhando com a mãe pelas minhas costas, um acordo de reestruturação da sociedade. Se eu assinasse aquilo, eu estaria abrindo mão do controle operacional da oficina. Eu viraria, na prática, um sócio minoritário, mesmo ainda possuindo 1/3 no papel. Derek assumiria a gestão do dia a dia. Eu ainda trabalharia lá, ainda soldaria. Mas não teria qualquer voz sobre como as coisas seriam conduzidas. E havia uma cláusula escondida no meio, escrita naquele tipo de linguagem jurídica feita para fazer seus olhos pularem por cima, que me tornaria pessoalmente responsável por quaisquer violações de segurança ou problemas de qualidade que surgissem nos próximos 5 anos. Ou seja, se algo desse errado depois que Derek assumisse, eu é que ficaria segurando a bomba. Minha certificação, meu nome, minha responsabilidade pela incompetência dele. Raven olhou para mim do outro lado da cabine do caminhão. Isso não é papelada, isso é uma forca. Eu encarei a cláusula destacada. Ele quer a oficina e o meu pescoço, disse Raven. Derek vinha preparando o terreno para isso havia meses, falando com a mãe sobre como eu estava sobrecarregado e cometendo erros, como talvez fosse hora de uma liderança nova, como o negócio precisava de alguém com ideias novas em vez de alguém preso aos velhos métodos do pai. A mãe acreditou nele porque quis acreditar, porque Derek finalmente estava mostrando interesse em algo produtivo, e ela esperou a vida inteira por isso. Eu perguntei a Raven por que Derek iria tão longe. Sim, ele era preguiçoso, sim, ele cortava caminho e fugia de responsabilidade, mas isso era calculado, isso era vingativo, isso era um plano executado ao longo de meses com o objetivo de tirar tudo de mim. Ela me lembrou de algo que eu tentei esquecer. No último ano do pai, quando ele sabia que não venceria o câncer, ele se sentou com cada um de nós separadamente para falar sobre o futuro, sobre o que ele queria, sobre o que ele esperava. Derek entrou lá esperando ser nomeado sucessor, o novo rosto da Bridges Veldin, o menino de ouro finalmente herdando o que achava que merecia. Em vez disso, o pai disse a verdade para ele, que eu era quem ele confiava, que Derek não tinha conquistado nada daquilo, que se Derek quisesse fazer parte do negócio, ele precisava aprender comigo e provar seu valor com trabalho de verdade, não apenas aparecendo e sorrindo. Derek saiu daquela conversa e não falou com o pai por quase 2 semanas, faltou às visitas no hospício, mal apareceu no funeral. Ele nunca perdoou o pai por isso e nunca me perdoou por eu ser o escolhido do pai. Isso não era só sobre dormir com a minha esposa, isso era sobre vencer, provar que o pai estava errado mesmo depois de morto, tomar tudo que eu tinha porque ele se sentia no direito. Raven explicou o que a gente precisava fazer. Eu não podia simplesmente sair furioso e largar tudo. Se eu fosse embora sem me proteger legalmente, eles poderiam colocar toda a culpa em mim depois. Meu nome estava em certificações de segurança de trabalhos em andamento, minhas credenciais estavam ligadas a contratos em execução. Se algo desse errado depois que eu saísse, aquela cláusula de responsabilidade, ou algo parecido, ainda poderia ser usada para me perseguir. Ela conhecia um advogado em Kansas City que lidava com disputas empresariais e rompimentos de sociedade, um cara duro que não jogava limpo. Ela ia ligar para ele na segunda-feira de manhã.
Até lá, eu precisava fingir que nada tinha mudado, continuar aparecendo, continuar trabalhando, continuar sorrindo para Derek e Selena como se eu não soubesse exatamente o que eles estavam fazendo quando eu não estava por perto. Essa foi a parte mais difícil. Voltar para casa e olhar para ela, ver ele aparecer na oficina e agir como meu amigo, manter o rosto neutro quando todo instinto gritava para eu atravessar ele numa parede. Mas eu fiz isso porque Raven estava certa. Se eu fosse sobreviver a isso, eu tinha que fazer do jeito limpo, sem explosões, apenas preparação fria e paciente, enquanto eles continuavam cavando as próprias covas. A verdade veio à tona cerca de 3 semanas depois, não por alguma confrontação dramática que eu tinha planejado, mas do jeito que as coisas naturalmente desmoronam quando as pessoas ficam relaxadas demais e descuidadas. A gente tinha um trabalho grande, reparo estrutural em uma instalação de processamento agrícola fora de Collinsville. O contrato valia em torno de 40 mil se entregássemos no prazo e passássemos na inspeção. Bom dinheiro, o tipo de trabalho que mantém as luzes acesas por alguns meses. Derek vinha cuidando da comunicação com o cliente porque queria provar que conseguia conquistar e gerenciar contas. Eu estava comandando o trabalho de verdade no local com dois dos nossos caras, Jesse e Ed, ambos soldadores sólidos, ambos sabiam a diferença entre as promessas do Derek e a realidade. No meio da segunda semana do trabalho, o gerente do local do cliente me puxou de lado durante uma pausa. Um sujeito grande chamado Walter. Ele disse que havia um problema com o faturamento. O departamento de contabilidade dele tinha recebido 2 cobranças pela mesma fase do serviço, valores diferentes, números de fatura diferentes. Uma veio pelo nosso sistema oficial, o que a mãe gerenciava. A outra veio de algum endereço de e-mail que ele não reconhecia, mas que tinha Briggsveld no nome. Ele queria saber o que estava acontecendo, era um erro, uma falha do sistema ou outra coisa. Eu disse que iria investigar e retornar até o fim do dia, mas eu já sabia o que era. Derek estava desviando dinheiro, criando faturas falsas para trabalho que já tinha sido faturado legitimamente pelo sistema principal e embolsando a diferença, um esquema clássico de fraude. Burro de tentar isso com um cliente desse tamanho e com um gerente de local tão esperto, mas Derek nunca achou que seria pego em nada. Eu liguei para Raven do meu caminhão durante o almoço. Ela ligou para o advogado. Em 48 horas, nós tínhamos um rastro de papel mostrando que Derek tinha feito essa mesma coisa com pelo menos 3 clientes diferentes nos últimos 6 meses, valores pequenos cada vez, 2.000 aqui, 15 ali, o suficiente para virar dinheiro de verdade ao longo do tempo, mas não o suficiente para acender alarmes imediatos, até Walter notar a duplicata naquela sexta-feira à tarde. Eu dirigi até a oficina, para o que eu sabia que provavelmente seria a última vez. A mãe estava no escritório fazendo as coisas normais de fim de semana. Derek estava lá também, o que não era normal para uma sexta-feira, mas eu imaginei que alguém tinha avisado a ele que algo estava acontecendo. Selena tinha ido até lá, o que era realmente incomum. Ela quase nunca aparecia na oficina. Eu imaginei que Derek tinha mandado ela estar lá para apoio, ou reforço, ou qualquer coisa que ele achasse que precisaria. Eu entrei no escritório e coloquei uma pasta em cima da mesa. Raven tinha me ajudado a montar cópias de tudo, as imagens das câmeras em um pendrive rotulado, os documentos financeiros mostrando o esquema de faturamento do Derek, o rascunho do contrato de reestruturação com a cláusula de responsabilidade destacada. Eu olhei para minha mãe primeiro e disse que eu tinha acabado. Acabado com a oficina, acabado com o negócio da família, acabado de fingir que estava tudo bem. Ela começou na hora com aquele papo de unidade familiar, de resolver divergências, de como todos nós precisávamos nos unir pelo bem do bebê que estava chegando. Ela realmente disse isso, pelo bem do bebê. Pelo bem de qual bebê, mãe? Eu disse. Ela piscou para mim. Diga em voz alta. Ela ficou pálida, olhou para Derek, olhou para Selena. Nenhum dos dois disse nada. Derek tentou começar a falar. Mano, não faz isso. Você não tem mais mano. Eu cortei ele antes que dissesse qualquer coisa. Disse que eu sabia de tudo. As gravações da oficina, as faturas falsas, o plano de reestruturação feito para me tornar responsável pelos fracassos dele. Eu disse a ele que eu tinha cópias de tudo isso com o meu advogado e com a Raven. Selena tentou distorcer a história, começou com aquele roteiro do qual eu já tinha ouvido pedaços antes, disse que eu nunca estava por perto, disse que se sentia abandonada, disse que Derek estava lá por ela quando eu não estava, disse que não planejou que acontecesse, simplesmente aconteceu, e que talvez, se eu tivesse sido um marido melhor, nada disso teria ocorrido. Você não estava sozinha, eu disse, você tinha o meu irmão. Eu olhei para ela por um longo momento. Você pode ficar com ele. Eu me virei de volta para minha mãe e disse que ela podia deixar Derek comandar a oficina agora. Ele vinha querendo isso, agora ele tem. Mas eu estava retirando minhas certificações de todo o trabalho ativo, pegando minhas ferramentas, removendo meu nome de quaisquer permissões, quaisquer contratos, qualquer responsabilidade.
Meu nome estava em procedimentos de solda, aprovações de serviço e papelada de segurança de 3 contratos em andamento. Eu notifiquei cada cliente ativo por escrito de que eu não era mais o profissional qualificado deles e que ninguém tinha permissão para usar minhas credenciais ou assinatura dali em diante. Vocês não vão tocar as coisas de forma irresponsável sob o meu nome. Ela podia encontrar outra pessoa para culpar quando as coisas começassem a desmoronar. Ela disse que eu estava abandonando minha família, abandonando o legado do meu pai. Eu disse a ela que a família me abandonou quando decidiu que eu seria peça de sacrifício, o cara que trabalha até quebrar para que todo mundo possa descansar e reclamar. Eu saí pela porta. Não bati, não gritei, apenas fui embora. Naquela noite Raven desceu de novo, trouxe o caminhão dela e um reboque. Nós passamos 5 horas na oficina carregando tudo que era legalmente meu, minhas máquinas de solda pessoais que eu tinha comprado com meu próprio dinheiro antes mesmo do pai ficar doente, minhas ferramentas manuais, meu equipamento de segurança, a caixa de ferramentas que o pai me deu quando eu comecei, o capacete dele da parede. Raven tirava fotos e fazia vídeos, movimento de caixa de cereal, ela ficava dizendo, e me fez escrever um inventário com números de série. Você sente falta de ser assustadora? Eu perguntei. Eu nunca parei. Por volta da meia-noite, faróis varreram o pátio, o caminhão do Derek. Ele saiu rápido, batendo a porta, e veio em nossa direção com cara de quem queria arrumar confusão. Você não pode simplesmente levar essas coisas, ele disse, isso é propriedade da empresa. Raven se colocou na frente dele segurando uma pasta. Cada item desta lista foi comprado pessoalmente pelo Adam, recibos anexados, números de série documentados, sua mãe tem uma cópia, nosso advogado também. Ela não levantou a voz, não precisou. Você pode chamar a polícia se quiser, eles vão te dizer a mesma coisa, ou você pode ir para casa e deixar a gente terminar. Derek olhou para mim por cima do ombro dela. Eu não disse nada, só continuei carregando caixas. Ele ficou ali talvez por 30 segundos, então voltou para o caminhão e foi embora. Nós deixamos uma cópia autenticada com o advogado e mandamos outra para a mãe por correio registrado, para que ninguém pudesse alegar depois que eu roubei propriedade do negócio. Às 2 da manhã, meu caminhão e o reboque da Raven estavam carregados. Eu fiquei de pé no box vazio onde eu tinha passado uma década da minha vida e esperei sentir alguma coisa, tristeza, arrependimento, raiva, qualquer coisa. Tudo o que eu senti foi cansaço, um esgotamento profundo, até os ossos, que vinha se acumulando havia anos. Raven colocou a mão no meu ombro e disse, vamos. Então eu fui. As semanas seguintes foram advogados, papelada e acordos de separação. O advogado da Raven era tudo o que ela prometeu. Ele estruturou minha saída de um jeito que me protegeu completamente. O valor do meu terço do negócio seria pago ao longo de 18 meses, não era uma fortuna, mas era justo. Eles fizeram um pagamento, então começaram as desculpas. Meu advogado entrou com a ação no momento em que eles perderam o segundo. A compra da minha parte estava garantida contra equipamentos. Se eles dessem calote, o penhor entra. Não acontece da noite para o dia, mas coloca uma bota na garganta das opções deles. Mais importante, ele garantiu que eu estivesse legalmente isolado de qualquer coisa que acontecesse depois da minha saída. Qualquer violação de segurança, qualquer disputa contratual, qualquer problema financeiro, se explodisse, era com eles. Eu me mudei. Tirei as coisas da Selena da casa enquanto ela estava ficando na casa da irmã. Meu advogado me disse exatamente o que eu podia fazer legalmente e eu fiz tudo conforme o livro, posse temporária, propriedade documentada, zero drama que eles pudessem distorcer. Eu empacotei as coisas dela em caixas, empilhei no gramado da frente e troquei as fechaduras. Ela ligou gritando ameaças sobre advogados e polícia. Eu encaminhei tudo para o meu advogado e deixei ele lidar com as respostas. Ela foi morar com Derek dentro de uma semana. A mãe ajudou os dois a encontrar um apartamento, uma pequena unidade familiar feliz. Tenho certeza de que isso durou cerca de um mês antes que a realidade de viver com Derek se impusesse. Enquanto isso, eu comecei a pegar trabalhos por conta própria, serviços pequenos no começo, reparos para pessoas que me conheciam dos tempos da oficina. A informação corre rápido nos ofícios industriais. As pessoas sabiam que eu era quem realmente entregava trabalho de qualidade, sabiam que Derek era só conversa e não sustentava nada. Em 3 meses, 4 dos maiores clientes da oficina tinham puxado os contratos e transferido para mim. Eu nem fui atrás deles, eles simplesmente ligaram, disseram que queriam trabalhar com alguém confiável, alguém que aparecesse quando dizia que ia aparecer e fizesse o que prometia. A mãe me ligou uma vez nesse período, disse que a oficina estava lutando, disse que eles precisavam da minha ajuda para passar por uma fase ruim, talvez pudéssemos acertar alguma coisa. Você queria o Derek no comando, liga para ele. Adam, por favor. Eu não sou a sua equipe de limpeza. Ela começou a chorar, eu desliguei. Cerca de 7 meses depois de eu ter saído, um resultado de teste de DNA chegou na minha caixa de correio. O bebê já tinha nascido naquela altura. Não havia remetente no envelope, só o meu nome.
Dentro tinha uma folha, 99,9% de probabilidade de correspondência de paternidade entre o bebê e Derek. Eu não precisava de um laboratório para me dizer o que eu tinha visto. Eu disse para ninguém. Eu olhei para aquilo por talvez um minuto e não senti nada. Eu já sabia. Aquilo era só papel confirmando a realidade. Eu coloquei em uma gaveta de arquivos com o resto da documentação e voltei ao trabalho. Já está chegando perto de um ano desde que eu fui embora. Aqui está o que aconteceu com todo mundo. A Briggs Welding de Fabrication está, na prática, morta. Não fechou oficialmente, mas é como se tivesse. Depois que eu saí, os problemas se acumularam mais rápido do que Derek conseguia inventar desculpas. Ele não conseguia gerenciar os trabalhos. Superestimou alguns contratos tão mal que eles deram prejuízo mesmo quando terminaram no prazo. Subestimou outros e então tentou cortar caminho para compensar a diferença. Prometeu datas de entrega que não conseguia cumprir porque não entendia quanto tempo o trabalho de verdade leva. Fornecedores começaram a exigir pagamento em dinheiro adiantado porque ele continuava atrasando. Jesse, um dos nossos antigos soldadores, me mandou mensagem uns 3 meses depois, disse que a Miller Supply tinha cortado eles completamente, só pagamento contra entrega, e mesmo assim era instável. Ele disse que Derek tentou encantar o pessoal por telefone, culpou a mim por ter deixado eles numa enrascada. O representante do fornecedor aparentemente cortou ele no meio da frase e disse algo como, eu não quero saber quem está bravo com quem, paga os 18 mil ou acabou. Eles perderam a conta. Jesse pediu demissão na semana seguinte. Os bons soldadores saíram porque não confiavam nele para comandar um canteiro seguro. A mãe queimou as economias tentando manter as luzes acesas. Aí vieram as inspeções. Eu costumava cuidar de toda a conformidade de segurança, mantinha tudo documentado e apertado. Nunca tivemos uma violação séria em 10 anos. 6 meses depois que eu saí, a oficina levou 3 autuações em 8 semanas, multas, uma ordem de parar o trabalho em um serviço. Eu recebi uma ligação do Walter, o gerente do local do trabalho de Collinsville, logo depois que a ordem de parar saiu. Ele tinha ouvido que o inspetor apareceu e tudo virou de cabeça para baixo. Adam, você ainda é o cara certificado registrado pela Briggs? Não mais, tirei meu nome meses atrás. Bom, porque eles estão tentando dizer que você aprovou procedimentos que você nem tocou. Eu tenho documentação, meu advogado tem cópias. Essa não é minha assinatura e não é meu problema. Walter resmungou, entendi, só queria ouvir de você. Eles têm caras parados no local sem fazer nada enquanto seu irmão discute com o inspetor. Operação bem profissional. Eu não disse nada. Não precisava. Um cliente processou por quebra de contrato por causa de atrasos. A mãe me ligou 2 vezes nesse período, implorando, chorando, dizendo que a família precisava de mim, dizendo que eu era o único que podia consertar. Eu disse que ela fez a escolha dela quando empurrou aquele acordo de reestruturação e protegeu Derek em vez de mim, agora ela tinha que viver com o que escolheu. Derek fugiu antes do colapso final, típico. Assim que deixou de ser divertido e começou a exigir trabalho de verdade e responsabilidade, ele sumiu. A última coisa que eu soube foi que ele se mudou para o Texas atrás de alguma oportunidade de negócio que um amigo supostamente tinha. Selena foi com ele, o bebê foi com ela. Ela tentou me ver antes de eles irem embora. Apareceu na minha nova oficina com a criança no colo, disse que as coisas não tinham dado certo como ela esperava, disse que Derek não era quem ela achava que era, disse que tinha cometido erros e queria conversar sobre o futuro. Eu não achei que ia acabar assim, ela disse. Esse é o seu tema. Ela estendeu a criança na minha direção como se isso fosse mudar alguma coisa. Ele não é meu, eu disse, e a sua bagunça também não. Eu mandei ela ir embora e não voltar. Ela ficou ali parada como se esperasse que eu mudasse de ideia. Eu voltei a soldar. Depois de alguns minutos, ela foi embora. Não vi nem ouvi falar dela desde então. A mãe não fala mais comigo. Me culpa por tudo. Diz que eu destruí a família por me recusar a perdoar e continuar me sacrificando. Diz que eu deixei o legado do meu pai morrer por causa do meu orgulho. A última coisa que ela me disse foi, seu pai teria vergonha de você. Eu disse, não use o pai como escudo. Ele teria vergonha do que você deixou o Derek se tornar. Ela desligou. Não ouvi mais nada dela desde então. Eu penso no pai às vezes, no que ele diria se pudesse ver como tudo se desenrolou. Eu acho que ele entenderia. Ele sempre soube o que Derek era. Eu tenho meu próprio negócio agora, Adam Briggs Fabrication, só eu e 2 caras em quem eu confio completamente. A gente vive ocupado. No mês passado, passamos no controle de qualidade de um trabalho de vaso de pressão, raio-x de terceira parte veio limpo, 0 retrabalho. Walter nos indicou para outras 2 instalações na rede dele. Disse que fala para as pessoas que, se querem que seja feito direito na primeira vez, chamem o Adam. Eu mantive o capacete do pai, ele fica pendurado na parede da minha oficina, onde eu consigo ver todo dia.
Me lembra do que ele disse perto do fim, que a coisa mais difícil na vida não é o trabalho, é saber quando se afastar de pessoas que não valorizam o que você entrega para elas. Raven liga todo domingo. Na semana passada, ela me mandou um contato de cliente. Uma amiga dela precisa de trabalho estrutural em uma expansão. Isso é o que família parece, sem culpa, sem condições, apenas aparecendo. O resto deles que resolva as próprias vidas. Cheguei em casa e encontrei minha sentada no meu sofá com a chave da minha casa nas mãos depois que eu me recusei a deixá-la voltar a morar no meu lugar. Ela deu um sorrisinho de surpresa e eu fiz questão de garantir que ela se arrependesse. Oi, Reddit. Eu, 31 anos, homem, trabalho como inspetor de equipamentos industriais, sou proprietário da casa há cerca de 3 anos, comprei o imóvel sozinho com um pouco de ajuda dos meus pais na entrada, sou solteiro, moro sozinho. Mantenho meu círculo pequeno e meus limites ainda menores, essa última parte vai ser importante. Então, numa manhã aleatória de terça-feira, café na mão, meu telefone vibra. Vesper, minha ex, 3 anos de silêncio total além das mensagens obrigatórias de feriado e um ou outro like perdido no Instagram. Agora me manda um oi, grande novidade. Recebi uma oferta de emprego de volta para a cidade e estou me mudando. Preciso de um lugar para ficar enquanto procuro um apartamento. Só por algumas semanas. Você ainda mora no mesmo lugar, né? Nós namoramos por 2 anos e meio. Terminamos quando ela se mudou para fazer pós-graduação. Término limpo. Ninguém traiu ninguém. Só nos afastamos. Continuamos cordiais depois com mensagens de feriado e comentários em redes sociais 2 vezes por ano. Esse nível de cordialidade amigável. Isso não significa ficar na minha casa quando quiser. Achei que isso fosse óbvio. Aparentemente não. 3 anos quase sem conversar se traduziram em somos basicamente família no mundo dela. Respondi parabenizando pelo emprego, mas dizendo que não podia ajudar com moradia, sugeri um hotel de estadia prolongada. Ela rebateu dizendo que somos adultos, que não era estranho, que seria só temporário. Mantive simples, não vai dar, boa sorte com a mudança. Aí veio a clássica inversão, uau, não sabia que você ainda estava preso ao término, já se passaram 3 anos, por que se eu não deixo ela ficar, eu devo estar emocionalmente danificado, não poderia ser simplesmente que eu não quero mais morando na minha casa, isso faria sentido demais. Disse a ela que não estava preso a nada, só não tinha interesse em ter um colega de casa, especialmente uma ex, tanto faz. Ela respondeu que ia dar um jeito sozinha, ótimo, problema resolvido, limite estabelecido, ou assim eu pensei. Alguns dias depois cheguei do trabalho por volta das 6 da tarde e encontrei a porta da frente entreaberta. O trinco não estava fechado. Meu primeiro pensamento foi assalto. Empurrei a porta com cuidado. Celular pronto para ligar para o 911. Entrei devagar checando os cantos como em um filme de invasão domiciliar. Coração disparado. Suor nas palmas das mãos. Cheguei a pegar o taco decorativo que mantenho perto da porta. Nunca pensei que realmente precisaria dele para algo além de parecer durão, então o cheiro me atingiu, fumaça, queimado, algo químico e errado, meus olhos começaram a lacrimejar antes mesmo de eu ver a origem. Para contextualizar, e isso vai soar estúpido em retrospecto, eu pretendia trocar a fechadura desde que minha irmã se mudou cerca de um mês atrás, ela ainda tinha uma chave reserva de quando estava morando comigo. Fui adiando porque quem realmente pensa que a própria irmã vai entregar essa chave para outra pessoa, uma daquelas tarefas que ficam na lista mental de coisas a fazer e nunca são feitas, estúpido, eu sei. Minha cozinha estava pegando fogo, fumaça saindo do forno, chamas subindo pelo revestimento atrás do fogão, os armários acima da bancada escurecidos e deformados, é uma construção mais nova, de 2019. E a associação do condomínio exige sistemas de supressão na cozinha no empreendimento, aquele pequeno cilindro acima do fogão. Ele já tinha sido acionado, pó branco por toda a parte misturado com a fumaça. Claramente não foi projetado para lidar com o que diabos ela tinha feito ali. O alarme de fumaça berrando tão alto que meus ouvidos estavam zunindo. A bancada estava coberta de ingredientes de confeitaria, farinha. Por todo lado misturada com o pó do sistema de supressão formando algum tipo de pasta, açúcar espalhado pelo granito molhado, tigelas de mistura, uma caixa de ovos meio vazia largada ali. Parecia que alguém tinha começado um projeto ambicioso e simplesmente abandonado enquanto o forno estava no máximo e entrou em modo nuclear. E lá estava Vesper, parada na minha sala de estar, rímel escorrendo pelo rosto em listras pretas, coberta de farinha, fuligem e daquele pó branco do sistema de supressão, 3 malas enormes alinhadas contra a parede como se estivesse fazendo check-in em um hotel, caixas de mudança empilhadas no canto, ela tinha se instalado completamente enquanto ao mesmo tempo incendiava o lugar. Notei que ela já tinha ligado o carregador do celular, colocado uma almofada decorativa de algum lugar que definitivamente não era minha no meu sofá, montado acampamento como se fosse dia de mudança. Ela sorriu, realmente sorriu, como se isso fosse uma história engraçada que ela contaria em festas depois. Surpresa, eu estava fazendo um bolo de agradecimento por você me deixar ficar. Algo deu errado com o forno, acho que a temperatura estava desregulada ou algo assim. O seletor pode estar quebrado. Fiquei parado por um segundo sem conseguir processar. Parte de mim realmente quis acreditar que aquilo era algum tipo de piada elaborada, que eu estava entendendo a situação errado, que havia alguma explicação que fizesse aquilo fazer sentido. Não havia. Nunca há com pessoas assim.
Eu não deixei você ficar, eu disse não de forma explícita várias vezes por escrito. O que diabos você está fazendo na minha casa? Sua irmã me deixou entrar, ela me deu sua chave reserva. Disse isso casualmente como se explicasse tudo, como se irmãs simplesmente distribuíssem chaves das casas das pessoas o tempo todo e isso fosse um comportamento perfeitamente normal. Ela disse que você estava só sendo teimoso e que superaria quando eu estivesse realmente aqui. Ela não é a melhor, eu queria fazer algo legal para mostrar minha gratidão por você ser tão compreensivo com tudo isso, gratidão por algo que eu nunca aceitei. Compreensão que eu explicitamente me recusei a oferecer, enquanto minha cozinha ainda fumegava atrás dela como prova física do senso de direito dela. Winslow, minha irmã, que tinha morado comigo sem pagar aluguel por 8 meses enquanto se encontrava, antes de finalmente se mudar cerca de um mês atrás, que ainda tinha aquela chave reserva que eu sempre pretendia pedir de volta, que contribuiu exatamente R$ 0 para contas de luz, água, compras ou qualquer despesa doméstica durante todo o tempo em que ficou aqui, apesar de ter um emprego em tempo integral, se encontrar aparentemente significava encontrar meu sofá e minha senha do Wi-Fi. Absolutamente nada que se parecesse com respeito básico pela propriedade ou pelas decisões dos outros. Ela te deu uma chave da minha casa depois que eu te disse não. Sim, ela disse que você não quer dizer não de verdade quando diz não, você só precisa de tempo para se aquecer as ideias. Achei que o bolo ajudaria a acelerar isso. Chocolate com framboesa, o seu favorito da época em que estávamos juntos, você lembra, né? Eu lembrava do bolo, e também lembrava de ter dito não de forma clara, várias vezes, usando palavras reais que têm significados reais na língua inglesa. Algo fez clique, não raiva, estratégia. Eu não ia ganhar essa conversa, mas podia ganhar na papelada. Não discuti, não gritei, apenas peguei meu telefone e apertei para gravar, movi a câmera devagar pelo rosto dela, a chave ainda na mão, as 3 malas, as caixas de mudança, os danos de fumaça atrás dela, os armários queimados, tudo, prova. Ela esperava um debate, uma discussão, talvez alguns gritos dos quais pudesse chorar para sair depois, eu estava construindo uma linha do tempo. Ela continuou falando sem perceber o que estava acontecendo. Eu realmente achei que você apreciaria o gesto. O bolo ia ser, diga isso de novo, a parte sobre minha irmã. Dar a chave, sim, Winslow me deu a reserva. Ela disse que você acabaria cedendo quando eu estivesse realmente aqui. Então ela anotou o telefone. O sorriso dela vacilou. Espera, você está gravando isso. Surpresa, você acabou de confessar em vídeo. O rosto dela ficou branco. O sorrisinho morreu. Pela primeira vez desde que eu entrei, ela parecia genuinamente assustada. Bom. Então notei as chamas se espalhando para o armário superior e vi o teto começando a descolorir com o calor, a tinta borbulhando. Isso não era mais uma conversa, era documentação. Peguei meu telefone e disquei 911. Espera, o que você está fazendo? O rosto de Vesper mudou de arrependido para apavorado em cerca de meio segundo. As lágrimas pararam como se alguém tivesse apertado um botão. Você não precisa ligar para ninguém, é só um pequeno incêndio, eu pago pelos danos. Podemos resolver isso nós mesmos, como adultos, como pessoas maduras que não precisam envolver autoridades. Você invadiu minha casa e colocou fogo nela. Já passamos muito do ponto de resolver qualquer coisa sozinhos. O corpo de bombeiros levou cerca de 12 minutos. Pareceu uma hora. Eu estava parado na entrada da garagem vendo fumaça sair da janela da minha cozinha enquanto Vesper tentou, 3 vezes diferentes, me convencer a mandá-los embora, resolver isso de forma privada, ser razoável, pensar no que eu estava fazendo. Os vizinhos começaram a se reunir na calçada. Um deles se ofereceu para me deixar usar a mangueira do jardim. Eu apenas balancei a cabeça. Outro estava gravando com o celular. Ótimo. 2 caminhões chegaram. Resposta completa. Os bombeiros entraram. Contiveram o que restava. Jogaram água em tudo, mesmo já estando quase apagado. Dano por água em cima de dano por fogo em cima de dano do sistema de supressão. Um deles saiu eventualmente e olhou para mim com aquela expressão cansada que as pessoas têm quando já viram esse tipo de situação doméstica antes. A cozinha praticamente acabou. Não posso te dar um valor, isso é com o ajustador do seu seguro. Você vai precisar de um boletim de ocorrência para qualquer reivindicação. Foi isso, apenas. Está ruim, documente tudo, boa sorte. A polícia chegou talvez uns 20 minutos depois dos caminhões de bombeiros. 2 policiais, todo o processo levou uma eternidade. Muito tempo parado, muita espera. Eles pegaram depoimentos de nós 2 separadamente. Vesper estava na sala falando com um policial enquanto eu estava na garagem explicando as mensagens de texto ao outro. Ele rolava a conversa no meu telefone, assentindo ocasionalmente, rosto completamente neutro. Não reagiu quando leu a parte em que eu disse não, 3 vezes separadas, apenas continuou rolando, fazendo anotações. Em certo momento mostrou a tela ao parceiro e apontou para algo. Trocaram um olhar, aquele olhar que os policiais provavelmente aprendem na academia. O olhar de esse aqui vai ser divertido de escrever. Ela tentou de tudo, as lágrimas, a confusão, o discurso de que foi só um acidente. Disse a eles que estava tentando fazer algo legal para um velho amigo, que a amiga dela, minha irmã, tinha dado a chave, que ela tinha permissão para estar ali, que não pretendia que nada disso acontecesse, que pagaria por tudo e consertaria tudo.
O policial comigo devolveu meu telefone depois de rolar a conversa inteira. Então você disse não para ela várias vezes, bem claramente. Sim, explicitamente, eu também tenho vídeo. Mostrei a gravação dela admitindo a chave, a varredura de provas, tudo. Ele assistiu uma vez, depois outra, mostrou ao parceiro, trocaram aquele olhar, o que diz que o caso acabou de ficar muito mais simples. E ela apareceu mesmo assim com bagagem, 3 malas, caixas de mudança, e então começou um incêndio. Ele escreveu algo no bloco de notas, não disse muito mais, você quer prestar queixa? Sim, o que for aplicável. Vamos registrar tudo, detetives podem acompanhar dependendo de como classificarem tudo. Eles disseram a Vesper que ela estava sendo detida, o rosto dela ficou branco. Você não pode estar falando sério, foi um acidente, eu estava tentando assar um bolo, ninguém vai para a cadeia por causa de um bolo. Senhora, você também está sendo formalmente proibida de entrar nesta propriedade, disse o policial. Se você retornar por qualquer motivo, é prisão automática. Eu não disse nada, não precisava, o sistema estava falando por mim. Então colocaram ela no banco de trás do carro da polícia enquanto os vizinhos assistiam, alguns deles definitivamente estavam com os celulares na mão, isso ia virar fofoca do bairro por meses. As 3 malas enormes dela ficaram sentadas no meu chão encharcado como adereços de uma peça que tinha dado catastroficamente errado. Tentei ligar para Winslow, caixa postal, liguei de novo, caixa postal, mandei mensagem, me liga agora. Ela retornou cerca de 20 minutos depois, soando irritada, como se eu estivesse interrompendo a noite dela. Qual é a emergência? Véspera acabou de ser presa. Minha cozinha está destruída, ela estava com a sua chave. Houve uma longa pausa e então ela riu de verdade. Você está sendo tão dramático, foi só um pequeno incêndio na cozinha, o seguro cobre esse tipo de coisa, isso é literalmente para isso que o seguro existe. Você deu uma chave para alguém que invadiu minha casa e começou um incêndio depois que eu disse não de forma explícita. Acabou. Como assim acabou? Você não pode acabar com a família. Eu quero dizer que amanhã de manhã vou falar com um advogado. Você deu acesso a ela, agora você faz parte disso. Ela desligou na minha cara. Naquela noite eu dormi em um hotel, porque minha casa cheirava a fumaça molhada, supressor químico e madeira queimada. Me custou 120 por noite, e o único quarto disponível era ao lado da máquina de gelo e do elevador. Antes de fazer o check-in, parei numa loja de ferragens e troquei as fechaduras eu mesmo, às 11 da noite, com uma lanterna e um tutorial do YouTube. Fiz um inventário de cada chave reserva que eu já tinha dado. Eram 4. Me enviei por e-mail cada captura de tela e fiz backup em armazenamento na nuvem. O vídeo da confissão dela, as mensagens de texto, tudo com data, hora e documentação. À meia-noite eu já tinha um dossiê. A linha de emergência fora do horário da seguradora me deixou em espera por 45 minutos antes de uma pessoa com voz cansada me dizer que um avaliador entraria em contato comigo dentro de 5 a 7 dias úteis. Incrivelmente útil. Algumas pessoas aprendem limites através de conversa. Vesper estava prestes a aprendê-los do jeito difícil, supondo que o sistema algum dia chegasse a processar qualquer coisa. Winslow finalmente respondeu na manhã seguinte com a mensagem mais arrogante que já recebi em meus 31 anos de vida. Eu não acredito que você realmente mandou prender ela. Ela ficou me mandando mensagem da cadeia chorando a noite toda. Ela teve que ligar para os pais dela para pagar a fiança. Você sabe que ela não tem esse tipo de dinheiro. Isso é culpa sua agora. Você arruinou a vida dela por causa de um bolo. Um bolo. Tahir, por causa de um bolo. Pense no que você está fazendo. Eu li 2 vezes para ter certeza de que estava entendendo corretamente. Ela estava genuinamente me culpando pelo incêndio, por prestar queixa, por não ser um capacho, por ter minha cozinha destruída por alguém que eu disse para não vir. Ela invadiu minha casa e colocou fogo nela. Isso não é bolo, isso é destruição criminosa de propriedade, isso é no mínimo algo próximo de incêndio criminoso. Foi um acidente, ela estava tentando fazer algo legal para você. Por que você é sempre tão hostil? Por que você sempre tem que transformar tudo numa enorme produção dramática? Estou falando com um advogado hoje. Seu nome está no boletim de ocorrência como a pessoa que deu a ela acesso não autorizado à minha propriedade. A mamãe quer falar com você. Claro que queria. 31 anos e Winslow ainda corre para a mamãe sempre que o irmão malvado não coopera com qualquer esquema que ela inventou. Algumas dinâmicas familiares já estão simplesmente assadas no DNA a essa altura. Mamãe ligou em minutos e caiu em cima de mim por ter mandado prender Vesper como algum tipo de criminosa. Ela literalmente cometeu crimes, vários crimes reais, mas claro, vamos fingir que isso é irrelevante porque ela só estava tentando ser legal. O argumento da minha mãe era direto. Aquela garota foi parte desta família por anos, todo feriado, todo aniversário, todo churrasco de família e festa de formatura e jantares aleatórios de domingo. Eu tenho um quarto de hóspedes vazio.
Não me custaria nada deixá-la ficar por algumas semanas enquanto ela encontrava um lugar. O incêndio claramente foi um acidente. Ninguém pretendia que nada de ruim acontecesse. Ela sempre foi tão doce com sua avó. Lembra como ela costumava levar flores para ela? Como ajudou a planejar aquela festa surpresa dos 50 anos do papai? Essa é a garota que você está tratando como criminosa. Alguém que amou esta família. Ela invadiu minha casa. O histórico dela com a vovó não muda o boletim de ocorrência. Eu disse a ela que minha cozinha estava destruída, que eu estava morando em um hotel, sem um cronograma claro de quando eu poderia voltar para casa, que Vesper tinha invadido depois de eu ter dito não de forma explícita, várias vezes por escrito, que acidente não significa ausência de consequências. Ela me chamou de vingativo, disse que me criou melhor do que isso, que me criou para ajudar as pessoas quando precisassem, que me criou para perdoar pessoas que cometem erros. Você me criou para deixar as pessoas passarem por cima de mim, para dizer sim quando eu queria dizer não, para priorizar o conforto de todo mundo acima dos meus limites básicos. Estou feliz por finalmente ter superado isso. Ela exigiu que eu retirasse a queixa e pedisse desculpas para Vesper por exagerar diante de um erro honesto. Não para os dois. E Winslow também não é mais bem-vinda na minha casa. Ela entregou acesso à minha casa sem permissão. Silêncio total na linha, e então, você não pode banir sua própria irmã da sua casa. Veja eu fazendo isso. Mamãe começou a gritar sobre lealdade familiar, sobre sangue ser mais espesso que água, e sobre como eu estava destruindo a família por nada, como eu ia ficar sozinho para sempre com essa atitude. O mesmo roteiro que ela usou com o meu pai por 30 anos sempre que ele tentava ter uma opinião que ela não aprovava. Eu tinha visto ele ceder a essa pressão todas as vezes. Então meu pai pegou o telefone, o pacificador, o cara que nunca sustentou uma opinião que sobrevivesse ao contato com a desaprovação da minha mãe. Ele começou a recitar os maiores sucessos dele. Ela não quis dizer isso. Pense no que você está fazendo. Custava ser flexível? É por isso que você está sozinho. A mesma playlist de culpa, vocalista diferente. Eu prefiro ficar sozinho a ser um capacho, pai. Longo silêncio, minha mãe sussurrando ao fundo, a mesma dinâmica de sempre. Sua mãe está muito chateada. Você não pode simplesmente largar isso pela família? Não. Ele desligou. E eu fiquei naquele quarto de hotel percebendo algo importante. Eu não estava mais lidando com Vesper. Eu estava lidando com um sistema inteiro de pessoas que passaram décadas treinando umas às outras a ceder sob pressão. A única forma de vencer era parar de jogar o jogo deles completamente. Então eu parei de discutir e comecei a protocolar. No terceiro dia, arrumei um advogado, um cara chamado Rives, mais velho, na casa dos 50, prático e direto, cobrava por hora e não perdia tempo com simpatia nem com colo. Na primeira reunião ele colocou tudo na mesa. O caso criminal é separado do civil, o promotor decide a acusação, o seguro é o principal caminho para recuperar os custos, documente tudo, cada recibo, cada diária de hotel, cada refeição. Eu não podia cozinhar em casa. Não era os Vingadores se reunindo, era mais como triagem num hospital superlotado, mas eu não. Estava procurando heróis, eu estava procurando alguém que entendesse papelada como arma. No sexto dia, apareceu um aviso da fiscalização na minha porta, papel amarelo berrante sobre atividade ilegal de aluguel, denúncia anônima, tive que tirar folga do trabalho para uma inspeção que foi remarcada 2 vezes. Quando o fiscal finalmente apareceu, ele caminhou pela minha casa obviamente em reforma com uma expressão entediada, ferramentas de empreiteiro por todo lado, lona plástica, danos de fumaça, 0 sinais de atividade de aluguel, isso aqui claramente não é nada, marcando como infundado. Ele fez anotações, fazer denúncias falsas é contravenção neste estado. Nós documentamos tudo, adicionei ao arquivo que só crescia. No 9º dia, meu chefe me chamou no escritório, recebi uma ligação estranha ontem, alguém verificando seu emprego por uma disputa de moradia, voz feminina, ficava perguntando sobre salário, datas de emprego, eu disse que não posso discutir informações de funcionário. Isso confirmou que ela ainda estava jogando, mesmo com acusações criminais pendentes, ainda tentando construir algum tipo de alavancagem. Encaminhei isso para Rives, ele disse que esse tipo de coisa na verdade ajuda, mostra um padrão de assédio, o lado bom dela ser estúpida demais para desistir enquanto já estava perdendo. No 11º dia, o avaliador do seguro finalmente apareceu, andou com uma prancheta e uma câmera, suspirando de vez em quando diante da destruição, cozinha perdida, danos de fumaça, danos de água, relatório completo em 2 a 3 semanas. A essa altura eu não estava lidando só com um incêndio, eu estava lidando com alguém tentando ativamente fabricar uma versão da realidade em que ela pertencia na minha casa. Então parei de viver como um cara com azar e comecei a me mover como um cara construindo um caso. Rives redigiu cartas de cessar e desistir para Vesper e Winslow, me disse para travar todas as minhas contas financeiras porque gente desesperada tenta coisas estranhas quando está encurralada, ligar para bancos, redirecionar correspondência, criar rastros de papel para alegações. Liguei para meu banco naquela tarde, alertas de fraude, troquei senhas, múltiplas verificações em tudo. Paranoico talvez, mas eu não ia descobrir do jeito difícil que ela tentaria em seguida.
No 23º dia, o relatório do seguro voltou, $34.000 para demolição da cozinha, troca de armários, bancadas, eletrodomésticos, remediação de fumaça, reparo de danos por água, reinicialização do sistema de supressão. A lista detalhada tinha 3 páginas. Cada linha parecia um dedo do meio do universo. Os orçamentos dos empreiteiros chegaram mais ou menos ao mesmo tempo, 3 propostas diferentes variando entre 28 e 41 mil, dependendo de quanto achavam que podiam empurrar de melhorias. Um cara realmente tentou me convencer a colocar uma adega embutida. Minha casa acabou de pegar fogo. Irmão, não estou no clima de adega. Enquanto isso eu ainda estava morando naquele hotel, perto do elevador e da máquina de gelo. Toda noite às 2 da manhã alguém decidia que precisava absolutamente de gelo. Toda manhã às 6 a camareira batia, mesmo eu tendo colocado a placa de não perturbe. Cada conta era adicionada à minha pilha de documentação. Na semana 3,5, a ordem de restrição temporária foi aprovada. Reeves entrou com o pedido, o juiz assinou, Vesper foi notificada. O oficial de justiça me disse depois que ela chorou quando leu, provavelmente a primeira vez que a papelada fez ela encarar consequências reais, em vez de ser só algo que ela podia contornar no charme. Cerca de 5 semanas depois do incêndio, a câmera da campainha apitou enquanto eu estava no hotel tomando café da manhã. Eu tinha instalado a câmera na semana seguinte a tudo, já devia ter tido uma antes, mas retrospectiva é visão perfeita, entrou para a lista de coisas que eu devia ter feito mais cedo, mas não fiz. Tinha várias pessoas na minha porta. Abri o vídeo no meu telefone, meus pais, Winslow, de alguma forma impossível, Vesper, solta sob fiança e aparentemente não intimidada pela ordem de restrição temporária que meu advogado tinha pedido e conseguido aprovar cerca de 10 dias antes. Os 4 estavam na minha varanda, um carro na minha garagem, eles tinham vindo juntos, coordenados, apareceram como algum tipo de intervenção familiar. Eis a coisa que eu entendi depois, eles provavelmente não sabiam da ordem de restrição, ou pelo menos se convenceram de que ela não se aplicava só conversar ou tentar pedir desculpas. Minha mãe, ao que parece, decidiu que se todo mundo viesse junto e tivesse uma conversa de família, toda a situação ia passar, que eu cairia na razão, que eu largaria tudo se pessoas suficientes me pressionassem ao mesmo tempo. Lógica clássica de família, se uma pessoa mandando você ser razoável não funciona, tente 4 pessoas ao mesmo tempo. Minha mãe até tinha impresso uma carta, eu conseguia ver na mão dela pelo vídeo da câmera, ela realmente digitou algo, imprimiu e trouxe, provavelmente uma lista em tópicos de motivos pelos quais eu deveria perdoar todo mundo e seguir com minha vida, bem à cara dela. Eu liguei para meu advogado em vez de ligar para a polícia. Vesper está na minha casa agora, com minha família inteira em volta dela. A ordem de restrição foi entregue semana passada, você está brincando comigo? Até Reeves pareceu surpreso. Não se envolva, não vá aí, não responda nada, apenas deixe eles se incriminarem. Vou reportar isso. Perfeito. Cada instinto do meu corpo queria dirigir até lá e dizer exatamente o que eu pensava sobre aquela emboscada, mas era isso que eles queriam, uma cena, algo que eles pudessem distorcer. Em vez disso eu fiquei no meu quarto de hotel e deixei a câmera coletar provas enquanto eles se apresentavam para uma plateia que não existia. Eu assisti tudo se desenrolar pelo vídeo, minha mãe batendo na porta agressivamente, depois socando com o punho. Tair, eu sei que você está vendo isso, precisamos conversar como uma família, abre essa porta. Meu pai parado atrás com as mãos nos bolsos, com cara de quem queria desesperadamente estar em qualquer outro lugar, mas não estava disposto a escapar do que quer que minha mãe tivesse organizado. Winslow no telefone, provavelmente ao vivo, mandando atualizações para alguém sobre como eu estava sendo um idiota. Vesper fazendo teatrinho do choro, falando direto para a câmera como se eu pudesse ouvir através dela. Ela até tentou acenar para a câmera em certo momento, mandou um beijo, fez aquele gesto de mãos em oração como se estivesse implorando. Performance completa. Se eu não estivesse tão furioso, teria sido quase impressionante o quão rápido ela conseguia alternar entre estados emocionais. Tair, por favor, eu sei que você está assistindo, eu sinto muito por tudo o que aconteceu, podemos por favor conversar sobre isso? Eu vou pagar todos os danos, eu faço o que você quiser, só por favor retire as acusações, por favor, isso está destruindo minha vida inteira. Violando uma ordem de restrição na câmera. Com o registro de data e hora, enquanto minha família inteira estava ali parada assistindo e não fez nada para impedi-la. A polícia chegou cerca de 15 minutos depois, 2 carros, 4 policiais. Vesper viu eles estacionarem e tentou se afastar, não exatamente correndo, mas definitivamente se afastando rápido da propriedade, como se isso de alguma forma ajudasse a situação dela. Não ajudou. Um dos policiais a interceptou na calçada, ela começou a chorar de novo imediatamente, o interruptor era rápido assim. Eles a prenderam pela segunda vez em pouco mais de um mês, desta vez por violar uma ordem de proteção. A questão da fiança ficou complicada porque ela já tinha acusações pendentes, os pais dela tiveram que colocar mais dinheiro, o advogado dela, o defensor público, aparentemente mandou ela parar de fazer coisas.
Algo que ela era constitucionalmente incapaz de ouvir. Minha mãe começou a discutir com os policiais, não gritando, mas com aquela energia agressiva de deve haver algum mal-entendido que faz os olhos dos policiais ficarem vidrados. Ela tentou explicar que eles estavam ali só para conversar, que Vesper só estava tentando pedir desculpas, que certamente apenas ficar em uma varanda não contava como uma violação real de nada. Os policiais não estavam interessados em debater interpretações legais com ela. Um deles estava anotando, provavelmente documentando interferência de testemunha ou algo igualmente irritante para ela depois. Meu pai ficou ali o tempo todo, não disse nada, não me defendeu, não tentou parar minha mãe, só existiu ao fundo como um móvel, esperando a situação se resolver sozinha. 30 anos de casamento e ele tinha aperfeiçoado a arte de estar presente sem participar. Winslow disse aos policiais que eu estava sediando todo mundo com besteira jurídica e que isso tudo era culpa minha por ser completamente racional sobre tudo. Eles anotaram isso também. Reeves mais tarde disse que a declaração dela podia até ajudar a gente, se precisássemos estabelecer assédio coordenado. Às vezes as pessoas constroem o seu caso por você. Depois que Vesper foi colocada no banco de trás do carro da polícia, meu pai finalmente me ligou. Tair, isso tudo já foi longe demais. Ela violou uma ordem de restrição. Vocês estavam todos lá, vocês assistiram acontecer. Ela só queria pedir desculpas. Achamos que se todo mundo viesse junto como uma família, se todos aparecêssemos para apoiar uma conversa. Vocês trouxeram para minha propriedade alguém que tem uma ordem judicial dizendo que não pode estar aqui. Isso não é pedido de desculpas, isso é crime. Nós não sabíamos de nenhuma ordem judicial. Talvez verdade, talvez não. Não importava muito naquele ponto. Você poderia acabar com tudo isso, sabia, largar tudo e deixar todo mundo seguir com a vida. Não. Sua mãe está fora de si por causa disso, ela só quer a família junta de novo. Então talvez ela não devesse ter organizado uma emboscada. Ele desligou. Na manhã de domingo, meu telefone explodiu, família extensa, tias, tios, primos com quem eu não falava há anos. Winslow tinha postado uma história dramática de vítima sobre o irmão cruel destruindo a família, com selfie chorando incluída. Comentários cheios de gente me chamando de sem coração sem saber um único fato. O álbum de grandes sucessos da família continuou, monstro de coração frio destruindo a família por nada, textos de 3 parágrafos sobre perdão de pessoas com quem eu tinha falado talvez 2 vezes. Todo mundo tinha opinião, ninguém perguntou o que realmente aconteceu. Eles só queriam performar indignação para o algoritmo. Eu poderia ter respondido, poderia ter postado meu lado, poderia ter entrado no circo. Em vez disso, eu tirei print de tudo e encaminhei tudo para Reeves. Cada acusação virou prova, cada postagem pública virou alavancagem. Eles achavam que estavam me enterrando, mas estavam construindo meu caso. Reeves me avisou logo no começo que o sistema funciona no tempo real, não no tempo de TV. Ele estava certo, o que é o tipo mais irritante de certo. Mas aqui está o que eu aprendi, atraso não é derrota. A cada semana que passava, minha documentação ficava mais grossa. Cada adiamento dava mais tempo para o seguro finalizar os números. Cada postergação me deixava coletar mais evidências do padrão de assédio dela. O tribunal era lento, eu era paciente. E paciência, quando você está segurando cartas melhores, é só estratégia que não parece estratégia. No segundo mês, a audiência preliminar finalmente aconteceu. O juiz folheou o pacote como se estivesse lendo um cardápio, fez 2 perguntas ao promotor, mal levantou os olhos, encaminhado para julgamento, fiança mantida, próximo caso. Foi isso. Sem discursos, sem lição moral, só esteira rolante de justiça. Vesper nem olhou para mim ao sair. A violação da ordem de restrição andou mais rápido porque era mais limpa, ela foi notificada, apareceu mesmo assim, os policiais documentaram, minha câmera da campainha fez o resto. Tribunais amam coisa limpa. Reeves explicou o final do jogo comigo tomando café, deixar o caso criminal estabelecer os fatos, manter o seguro andando, documentar cada despesa, não se distrair correndo atrás de questões paralelas, focar em Vesper, manter Winslow no raio de explosão através de rastros de papel, deixar as consequências se acumularem onde naturalmente caírem. Não a fantasia de terra arrasada que eu teria gostado no começo, mas Reeves não estava errado, vencer não é uma vibe, é um processo, e eu estava conduzindo o processo. Agora, no 4º mês, Vesper aceitou um acordo, invasão criminosa e destruição de propriedade. O ângulo do incêndio criminoso ficou complicado porque os promotores não queriam brigar sobre intenção quando já tinham acusações que podiam cravar de forma limpa. Eles mantiveram intacta a violação da ordem de restrição porque essa ela embrulhou para presente na Câmara. Ela pegou 18 meses de liberdade condicional, 200 horas de serviço comunitário e restituição, os $34.000 que meu seguro pagou, mais a minha franquia. Aqui vem a parte que realmente pareceu vitória, subrogação, esse sempre foi o plano. Eu não fui atrás dela por dinheiro, eu entreguei ela para pessoas que correm atrás de dinheiro profissionalmente.
Porque, quando o seguro te paga, eles não simplesmente absorvem o prejuízo, eles vão atrás de quem causou isso. Isso significava que Vesper não estava mais lidando comigo, ela estava lidando com uma empresa cuja personalidade inteira é nos pague. Sem culpa, sem cansaço, sem por favor entenda, só cartas, prazos e consequências que chegam como um relógio. Eu não precisei discutir, não precisei negociar, só continuei encaminhando documentos e deixei a máquina fazer o que máquinas fazem de melhor, moer. Os pais dela acabaram pagando a maior parte porque ela estava quebrada. Pelo que ouvi pelos corredores, não era dinheiro guardado, foi vender alguma coisa e mexer em dinheiro e, por favor, não faça perguntas. O pai dela teve que liquidar alguns investimentos. A mãe dela chorou sobre isso no Facebook em postagens vagas sobre dificuldade familiar que receberam comentários de simpatia de gente que não fazia ideia de que a filha preciosa deles invadiu a casa de alguém e colocou fogo. O departamento de cobrança da seguradora enviou cartas por meses. O crédito de Vesper foi destruído. Ela tentou contestar como injusto e aprendeu que seguradoras empregam pessoas cujo trabalho inteiro é provar porque, na verdade, é bem justo. Eles têm documentação, eles têm advogados, eles têm paciência infinita. Eu quase senti pena dela. Quase. O lado civil foi resolvido pouco depois de o caso criminal ser encerrado, o mesmo dinheiro, só que formalizado e executável. Ordem de restrição permanente incluída. A próxima violação significaria cadeia de verdade, não liberdade condicional. Ela estava a uma decisão ruim de distância de macacão laranja e comida de refeitório. A bagunça de Winslow foi resolvida separadamente. Reeves enviou uma carta formal de exigência por causa das postagens nas redes sociais. Difamação não é uma vitória garantida no tribunal, mas é alavancagem suficiente para tornar a vida dela irritante. Descoberta significaria que ela teria que entregar mensagens, posts, tudo. Gente que vive online odeia quando o sistema legal pode olhar para o online deles. Winslow fez o que pessoas como ela sempre fazem, tentou ignorar até ficar inconveniente. Ela deixou no visto por alguns dias, depois postou algo vago sobre estar sendo ameaçada e família tóxica. Então Reeves mandou um acompanhamento que deixou claro que não estávamos fazendo dança interpretativa, estávamos fazendo documentos. Ela cedeu em cerca de uma semana. Ela postou a retratação com a redação que Reeves forneceu, fixada por 30 dias, e pagou $750 para as minhas despesas legais. Nada de desculpa se você se sentiu assim, nada de mal entendido, só uma admissão seca de que ela mentiu e me arrastou online. Ver alguém que vive de atenção de repente perceber que a atenção tem regras foi, honestamente, um dos melhores momentos de toda a aprovação. Minha mãe nunca pediu desculpas, nenhuma vez. Na versão dela, eu destruí a família por impor direitos básicos de propriedade, como algum vilão. Meu pai mandou uma mensagem 3 meses depois, espero que você esteja bem. Eu não respondi. Ficar parado enquanto sua esposa interfere por uma ex-invasora e depois agir como se você tivesse feito sua parte não te dá estrela dourada, te dá silêncio. 8 meses depois, a cozinha foi reconstruída melhor do que antes porque, se os empreiteiros já vão abrir suas paredes, você pode muito bem melhorar em vez de reconstruir a mesma decepção. O seguro cobriu a restauração e a recuperação por subrogação cuidou da minha franquia. Eu não venci, mas eu recuperei minha casa. Vesper aparentemente está trabalhando em algum lugar e morando com colegas de casa agora porque não pode pagar um lugar só para ela depois de tudo. Segundo conhecidos em comum, ela reclama constantemente que ninguém a respeita, coisas desaparecem, bagunças aparecem, alguém se mudou, um namorado sem pedir, e ele acampa no sofá delas usando a Netflix dela como se fosse direito de nascença. Ela postou algo nas redes sociais sobre limites e respeitar espaços compartilhados e foi massacrada nos comentários por pessoas que lembravam do caso no tribunal. A ironia não é sutil, mas é eficiente. Eu também ouvi que ela tentou algo parecido antes de mim, outra cidade, outro ex, apareceu com malas e se recusou a sair até ser paga para ir embora, mesmo manual, só que com um oponente mais fraco. O cara aparentemente deu $2.000 só para ela ir embora. Ela tratou como um dia de pagamento. Eu fui o primeiro cara que tratou como que era, um problema legal, não um problema de relacionamento. Acontece que quando você para de negociar com pessoas que tratam seus limites como sugestões, elas ficam sem movimentos bem rápido. Winslow se mudou com um namorado chamado Jet. A rádio corredor da família diz que é tóxico porque ele tem regras e não é flexível. Tradução, ele espera comportamento adulto e ela odeia isso. O post de retratação ainda dá para achar se você souber onde procurar. Prints não ligam para crescimento pessoal. Alguém me mandou um print dela reclamando de homens controladores algumas semanas atrás. Eu não respondi, só salvei na pasta. Velhos hábitos. Meu pai manda mensagens de vez em quando, placares de esportes, clima, conversa fiada como se nada tivesse acontecido, como se eu não tivesse visto ele ficar ali e deixar minha varanda virar palco para as decisões ruins de outras pessoas. Minha mãe e eu não nos falamos e talvez continue assim. A melhor parte, a casa voltou a parecer minha.
Câmeras em cada entrada, segurança reforçada, novas fechaduras com recursos inteligentes. Eu recebo uma notificação toda vez que alguém sequer se aproxima da porta. Cópias da ordem de restrição em lugares onde eu posso pegar rápido. O número de rivs está nos favoritos, não porque eu espere problemas, mas porque eu não vou aprender a mesma lição 2 vezes. A cozinha está melhor do que antes do incêndio, bancadas de quartzo em vez de granito, armários melhores, eletrodomésticos atualizados. Se alguém vai destruir suas coisas, você pode muito bem usar o dinheiro do seguro para construir algo que essa pessoa ajudou você a pagar. Toda vez que eu faço café naquela cozinha, eu penso em como ela foi financiada pelos pais de Vesper vendendo o que quer que tenham precisado vender. E a senha do Wi-Fi? Winslow ainda não tem. Ela nunca vai ter.